Queremos a glória, queremos o céu, mas não queremos muitas vezes enfrentar o caminho que conduz ao céu. Então, se eu perguntar para qualquer pessoa, você quer ir para o céu? Toda pessoa vai me dizer, claro que eu quero ir para o céu. Mas você quer o caminho que conduz ao céu? Você entendeu? Todo mundo quer ir para o céu. Mas as pessoas às vezes não querem o caminho que conduz ao céu. Então eu digo assim, você quer ir para o céu? Quero. Agora, eu vou até abrir uma passagem aqui para você já. Mateus capítulo 7, versículo 13. Mateus capítulo 7, versículo de 13 a 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Veja, a Bíblia chega a dizer numerosos. Por quê? Você quer ir para o céu? Quero. Mas para ir para o céu tem um caminho. Mas a pessoa não quer o caminho, porque o caminho é a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, a porta e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. Então não adianta querer o céu e não querer o caminho que conduz ao céu. Você está entendendo? No início desta meditação de hoje, você quer o céu, você precisa querer o caminho que conduz ao céu. Porque senão, meu amigo, você nunca vai chegar. Sobre isso que nós vamos meditar hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Marcos capítulo 10, versículo de 32 a 45. Naquele tempo, os discípulos estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente, os discípulos estavam espantados, e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspirem nele, vão torturá-lo e matá-lo, e depois de 3 dias ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram, Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou, o que quereis que eu vos faça? Eles responderam, deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus lhes disse, vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo que vou ser batizado? Eles responderam, podemos. E ele lhes disse, vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse, vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Santo Agostinho, refletindo essa palavra, diz, reflete quão profundo é isto. Eles conversavam com ele sobre a glória. Ele pretendia anteceder a exaltação com a humildade, e somente através da humildade abrir o caminho para a própria exaltação. Pois é claro, até mesmo aqueles discípulos que queriam sentar-se um à direita, outro à esquerda, estavam visando a glória. Eles estavam atentos, mas não enxergavam o caminho que era de cruz, o caminho que era de perseguição. Para que chegassem à pátria na devida ordem, o Senhor os chamou de volta para o caminho estreito. Pois a pátria está no alto e o caminho a ela é humilde. A pátria é viver em Cristo, o caminho é morrer com Cristo. O caminho é sofrer com Cristo, o objetivo é permanecer com Ele eternamente. Por que buscas a pátria?
se não procuras o caminho para ela? Agostinho pergunta. Por que procuras a pátria? Por que buscas a pátria se não procuras o caminho para ela? Meu irmão e minha irmã, essa palavra ela é muito forte. Muitas vezes nós queremos o céu, mas nós não queremos o caminho que nos conduz ao céu. Queremos o céu, mas não queremos rezar. Não queremos, você que é católico, não queremos, muitos não querem se confessar, muitos não querem ir para a missa, muitos não querem buscar a Deus. Queremos ir para o céu, mas não queremos abandonar determinados pecados. Queremos ir para o céu, mas não queremos perder os prazeres deste mundo. Queremos a glória, mas não queremos a porta estreita. Queremos a glória, mas não queremos o caminho que leva para ela, o sofrimento, a cruz. Queremos a glória, mas não queremos pagar o preço. Para ir para o céu é preciso pagar o preço. E o preço é alto. Por isso, convido você a seguir este caminho.